Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana de 3 a 4 vídeos novos, e também dá uma olhada no nosso site www.porque.com.br, tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou falar da Petrobras. Na semana passada, o preço da ação da Petrobras despencou depois da decisão da empresa de não dividir os seus dividendos, a parte extraordinária do seu lucro, com os acionistas. Na sequência disso, a gente viu o preço despencando e um sinal aí de ingerência política diretamente do presidente Lula, e como isso pode estar mexendo no preço da ação. Então eu vou explicar primeiro o que são essas, que mexe com o preço da ação, o que o dividendo está relacionado a isso, e como que eu acho que isso foi um sinal, não na verdade do dividendo em si, mas um sinal de ingerência política. Isso mexe na atratividade da empresa para investidores, tá? Então, primeiro, o que aconteceu? A empresa ela tem seus lucros, né? Toda empresa de capital aberto, como a Petrobras, capital aberto é que tem ações na bolsa. Ela tem seus lucros e ela divide parte desses lucros com seus acionistas. E os acionistas são as pessoas que são donas das ações, que são sócios da empresa. Então, se você compra uma ação da Petrobras, você vira sócio da Petrobras. E aí você tem direito a um pedaço dos lucros da Petrobras. Então a empresa ela vai lá e divide com os seus sócios parte desses lucros. E essa divisão, esses lucros que são divididos com os acionistas, são chamados de dividendos. Então tem uma parte desses dividendos que a empresa, por regulamento, já divide obrigatoriamente. Tem uma parte extraordinária que ela decide dividir ou não, e em que parcela. Até o ano passado ela vinha dividindo bastante, basicamente 100% desse lucro extraordinário. Nesse ano o lucro veio mais baixo, já era meio esperado, o setor inteiro está com um lucro mais baixo por causa que o preço do petróleo caiu. E aí veio essa discussão de quanto que dividiria. O presidente da Petrobras já vinha sinalizando que não dividiria 100%, dividiria uma parte, mas teria um pouco ali para os investidores, tá? Aí veio a decisão, finalmente, do Conselho da Petrobras, que não dividiria nada, zero. Isso aí, meio que os conselheiros votaram contra a proposta da empresa, e foram basicamente conselheiros ligados ao governo federal. Então, os conselheiros ligados ao governo federal votaram para não ter divisão nenhuma de lucro. Então, aí toda a cara de uma força política aí do governo do presidente Lula, e a gente já sabe que o presidente Lula teve importância aí nessa decisão de não dividir nada com os acionistas, de pagar zero extraordinário. Não pagar zero total, mas zero em cima dos lucros extraordinários, tá? Isso aí, na sequência, a gente viu as ações despencando, tá? Então, eu vou falar um pouquinho o que move preço de ação e como que essa decisão estaria relacionada a isso. Então, de novo, a minha interpretação não tem a ver com a divisão do dividendo em si, mas com o sinal que isso está mandando de ingerência política. O que o investidor, quando está comprando a ação de uma empresa, o que ele está de olho? Ele está de olho no que essa ação paga para ele no futuro. Então, ele compra a ação hoje na expectativa de ter um retorno em cima disso. E esse retorno vem em parte com base em dividendos. Então eu abro mão de um recurso hoje, seguro essa ação e essa ação vai me pagando dividendo ao longo do tempo. Esses dividendos são função do lucro da empresa. Então, quanto mais lucrativa a empresa, maior a perspectiva de dividendos futuro e mais atrativa fica a ação da empresa. Então, notícias boas para o futuro tendem a afetar essa expectativa de dividendo no futuro e a fazer com que o preço da ação suba hoje. E uma perspectiva ruim desses dividendos também mexe na ação mais para baixo, né? Porque ela fica menos atrativa para o investidor. Então, quando a empresa decide pagar menos dividendo para os acionistas, não necessariamente isso quer dizer que que a empresa ficou menos atrativa. Por quê? Porque a empresa pode fazer um plano de investimento, né? Então, quando ela faz um plano de investimento, ela faz uma expansão, por exemplo, de sua capacidade, e isso aí pode gerar mais lucro no futuro. Então, gerando mais lucro no futuro, não necessariamente a ação perde atratividade. Então, pode ser que eu decida dividir menos lucro com os meus acionistas hoje,
mas porque eu tenho um bom motivo para isso, tá? E um bom motivo pode ser, por exemplo, a empresa vê uma boa oportunidade de investimento, divide menos hoje, mas já meio que sinalizando para os seus acionistas, olha, hoje eu não vou te dar tanto dinheiro, mas no futuro vai ter mais. Tá? Então, não necessariamente a ação da empresa cai quando você divide menos dividendo. Outra coisa que pode ser uma justificativa para dividir menos lucro com os acionistas é que, por exemplo, olha, a situação do setor está ruim, eu vou ficar com um pouco mais de caixa aqui para me prevenir contra revertérios que tenho no mercado. Então, a empresa, eu consigo que ela fique mais segura, pelo menos, quando a situação não está tão boa. Então isso poderia também ser uma justificativa, e acho que parte do que o presidente da Petrobras estava falando aí ao longo do tempo, quando já meio que anunciando e preparando os investidores que não vinha uma bolada tão grande, ninguém esperava zero, lógico, porque não vinha uma bolada tão grande, era que, assim, olha, a situação desse ano não foi, de 2023 não foi tão boa como no passado, por causa que o preço do petróleo caiu. Então, vamos segurar um pouquinho aqui todo mundo. Mas no caso, assim, olha, como eu disse, pode ser um plano de investimento. Acho que o governo está falando assim, olha, principalmente a ala política ali, que interferiu, que teve peso nessa decisão, falando assim, olha, a empresa precisa investir. Então, não necessariamente isso é ruim para os investidores, tá? A empresa precisa fazer mais investimento, não necessariamente é ruim para os investidores, porque não, eu posso ter menos lucro hoje, mas posso ter mais lucro no futuro. Tá. O problema é assim, que tipo de oportunidades o governo está sinalizando para os investidores para usar esse recurso extra? Tá? Será que são oportunidades lucrativas para a empresa e, portanto, para os investidores? Todo sinal é que não. Então, para mim, esse é o grande problema, é um sinal de interferência política. O governo vai usar esse recurso não para a saúde financeira da empresa e gerar mais lucro, que é bom para os acionistas, mas para os seus próprios objetivos ali. A gente olhar para o passado, a gente já vê o que aconteceu ali, principalmente no fim do governo, do segundo governo do presidente Lula, e ao longo do governo Dilma, a gente vê investimentos muito ruins sendo feitos pela empresa. Então isso já liga um sinal, olha, pode ser volta às políticas do passado. A gente já vê assim, um movimento do governo Lula de reavivar a refinaria de Abreu e Lima, que é um grande buraco da Petrobras ali no passado. Então já é um sinal do investimento ruim aí que está por vir, tá, da parte dos acionistas. Então para mim é isso, para mim é um sinal de interferência e um sinal de usar esse recurso que iria para os investidores em investimentos que não necessariamente são bons da perspectiva de lucro para a empresa, mas que tem que atenda a algum objetivo do governo em si. Então, eu acho que não é a retenção do dividendo em si, é a retenção inesperada, lógico, do lado do zero, e assim, qual que é o uso que vai ser dado para esse recurso, não dividido com os acionistas, mas utilizado pelo governo em algum investimento, que não necessariamente melhora a saúde financeira da empresa. Tá? Outra coisa que isso reaviva também são políticas do passado, não de investimento ruim, mas de segurar o preço do combustível. Então, se o governo tem essa predisposição a interferir na empresa, na política de dividendo, pode ser que ele venha interferir na empresa também na política de segurar o preço do combustível. Isso foi mais um canal que lá no passado ajudou a jogar a saúde da empresa para baixo, e a empresa quase quebrou ali no meio da década de 2010. Então, eu acho que para mim tudo isso é mais um sinal de interferência política e de ter menos lucros para a empresa no futuro, não por causa da retenção em si, mas pela mão grande do Estado aí pesando na empresa e o Estado com objetivos outros, não que lucro para a própria empresa, e isso para os acionistas é obviamente uma notícia ruim. Tá? Isso tornando a empresa menos atrativa hoje, jogando o preço das ações lá para baixo. É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, a gente volta a conversar mais na semana que vem. Dê uma olhada no nosso site, tem bastante conteúdo escrito lá, o endereço é www.porque.com.br. A gente também está nas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, até semana que vem, um abraço!